pessoal, hoje estamos aqui no lançamento do podcast DNA Rural. Um podcast desse criado e idealizado por mim, Carlos Tourinho, juntamente com Fabrício Macedo, no qual a gente vai estar falando sobre o agro, o que move o mundo. Hoje estamos aqui lançando esse podcast com a satisfação de receber aqui o jovem treinador Gustavo Xavier. É isso aí, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Fabrício Macedo e hoje é um dia especial, porque nós damos início com alguém que vive o agro de verdade, que respira o cavalo, que tem história e que inspira pelo trabalho. Gustavo, conta aí pra gente como foi que começou essa tua paixão, a tua vida no cavalo e fala aí como foi que passou de hobby para profissão. Conta um pouco da tua história pra gente. Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a você, né, Carlinhos, e o Fabrício, por abrir o espaço, por estar aqui, a gente tem esse bate-papo. Rapaz, eu comecei, desde novinho, meu pai sempre teve cavalo, então sempre já tive esse contato, né, com o animal. E eu sempre fui mais curioso para aprender a mexer do que para realmente correr. Claro que a gente gosta de correr, mas sempre fui mais curioso para aprender a mexer cavalo, né. E a gente tinha um terreno na cidade de Maracanaú, no Ceará. E daí, a gente tinha os cavalos da gente mesmo, meu pai conseguiu comprar uma propriedadezinha em Maranguape, na cidade de Ceará também. De lá, a gente levou nossos animais mesmo, comecei a ficar montando lá, ia pro colégio, voltava, ia montar. A gente foi construindo uma pistazinha aos poucos. E aí daí, assim, foi aparecendo um amigo. Rapaz, Gustavinho é jeitoso, vamos mandar um cavalo para ele mexer. Aí desse cavalo, até eu me lembro o nome dele, o Billy Boy. Foi o primeiro cavalo que eu peguei pra mexer, assim, que não era nosso, né? Esse cavalo hoje ainda corre lá, derruba muito. E desse cavalo, as coisas foi crescendo, foi acontecendo e começou a virar profissional, né? Assim, fui tendo que cobrar, porque a gente tem custo, essas coisas. E foi aparecendo mais cavalo. Só que até então não tinha o intuito de viver do cavalo. Eu pretendia estudar, fazer faculdade, minha mãe também queria muito que eu estudasse. É isso que eu ia te perguntar. Sempre teve apoio da família, porque eu tive cavalo com você e eu vi que desde o início você tem esse apoio da sua família. Sua mãe fazia a parte administrativa, financeira ali, né? O seu pai também sempre lhe apoiou. Isso. E você sempre contou com esse apoio desde o início da sua família? Se sua mãe e seu pai sempre te apoiaram? Ou foi meio que contra a vontade e depois veio o apoio? Assim, sempre no que eu fosse fazer, eles me apoiavam demais mesmo. Mas já a minha mãe era mais pro lado dos estudos. Ela queria primeiro que eu focasse no estudo. Meu pai também, mas mais por conta dela, né? Mas sempre ele já puxava pro lado de cavalo também. Aí, assim, teve um período que eu tava com muitos animais lá em casa e eu comecei a entregar para poder ir estudar, né? Fazer a matrícula e começar a estudar. Aí, a gente que monta cavalo, treina cavalo, sempre a gente tem vontade de mexer para uma equipe grande, né? Sim. E tinha uma equipe que eu assistia muito no programa Hora Porteira, é o Aras Tavares. Então eu tinha vontade demais. O cara montar no carro do Aras Tavares, né? Eu era pequenininho, ficava doidinho assistindo. Aí, Grande criador, empresário Raul Tavares, tem um grande vaqueiro, Adelani, né? E grande equipe. Grande homem também, um homem de bem. Aí comecei a entregar esses animais. Aí eu fui um dia lá no irmão do Judemar. Até teu cavalo vir lá pra casa por conta dele. Isso. Aí eu fui lá no irmão do Judemar, aí eu conversando com ele, dizendo que a gente estava entregando os animais, que ia estudar. Aí ele, não, você está fazendo certo. Mas faça o seguinte, você fica com um pouquinho de cavalo lá, que você consegue dar conta. Leva aqui um ponto nosso aqui para montar. Aí eu digo, Gil, dá certo. Eu levo. Aí nisso eu passo um dia, no outro dia, ele fala comigo, ei, não vai um ponto não. Ele mostrou o ponto lá, não vai aquele ponto não, vai uma ponta. Uma ponta de um colega da gente. Quem é? Aí ele disse, o Raul. Eu fiquei, rapaz, não acredito não. Aí eu fiquei, rapaz, por dentro de mim ali era alegria medonha. Aí quando chegou essa égua, eu tava realizado demais. Aí desde lá, aí pronto, pra mim já tinha esquecido faculdade, tinha esquecido tudo já. Já queria mesmo era focar em treinamento com cavalo mesmo. Era o reconhecimento do seu trabalho, que você vinha fazendo, né? E conseguiu receber um animal que você almejava. Isso, talvez assim, não desprezando os outros, né? Mas assim, era uma referência. Uma referência, né? Sim. Uma referência. Aí dessa ponta já mandou, foi mais 5 cavalos lá pra casa. Uma paração. Isso aí, quando você entrega resultado, né? Aí tudo vem naturalmente. Isso. E uma coisa que vale a pena ser falada aqui, ressaltada, é o diferencial que você falou
da sua família. Por quê? Porque sempre os pais querem o tradicionalismo. Não estou falando nada contra o tradicionalismo, que é o filho estudar, fazer colégio, faculdade, se formar naquela escolha que ele fez ali para se formar no padrão tradicional de ensino, né? Mas quando a gente nasce com um propósito, como é o seu caso, que nasceu com um propósito, com o dom de ser um grande treinador de cavalo, então eu acredito que são as coisas de Deus, né? Que o propósito fala mais alto do que os caminhos que seriam tradicionais a ser seguidos. Então foi quando você, com o apoio dos seus pais, né, que você se orgulha muito, acredito eu, Demais. de sempre lhe apoiarem, né? E você deixou o tradicionalismo e focou na profissão pelo propósito que foi de ser um treinador de cavalo. Isso. E daí ser o que você é hoje, né? E Carlinhos, com certeza, e Gustavo, isso passa muito mais credibilidade. Quando eu mandei o cavalo para o Gustavo, antes de eu conversar com o Gustavo, que na verdade o irmão Judemário, né? Eu pedi para ele, Judemário, arruma aí uma pessoa da sua confiança, faça como se fosse seu, igual eu fiz quando você me entregou lá, que você precisava sair. E quando a mãe do Gustavo me abordou, falou que recebeu, aquilo me passou uma confiança muito grande, uma credibilidade. Eu sabia que o meu cavalo estava em boas mãos, que estava numa pessoa que estava apoiada pela família. E é isso, eu acho que o apoio da família é muito importante. E assim, você sempre achou que a Doma te levaria tão longe como ela está levando o treinamento de cavalos? Ou no início você só pensou em fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta, bem feito mesmo? Ou você sempre pensou assim, ela vai me levar muito longe? Só voltando assim a questão da família, acho que para mim a família é tudo, né? Não homem você tem que ter uma base, uma base por trás de tudo, né? E para mim, meu pai, minha mãe, minha família, meu irmão, tudo são tudo para mim mesmo. Porque eles me apoiam em tudo que eu almejar fazer, eles estão aqui por trás me apoiando, né? Tudo se torna mais leve, né, com a família. Isso, certeza. E assim, rapaz, no começo de tudo, eu não como também, querendo ou não, ainda tem um certo preconceito para quem vive do cavalo, né? Geralmente o pessoal diz, não tem futuro, essas coisas. Como eu já almejava estudar, almejava e não, né? Sempre eu gostava mais da parte de cavalo, mas eu não sabia que chegaria tão longe, no começo de tudo. Aí as coisas foi passando. E vai chegar mais longe ainda. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E os dias foi passando, as coisas foram acontecendo e assim... deixa eu ver a forma de explicar. Você se sentiu à vontade de voar mais alto porque você tinha a sua base ali, né? Isso. Você sabia, eu posso ir àquela conversa que a gente teve lá atrás. Pronto. Quando você precisou sair, eu disse, Gustavo, vai e você tem uma certeza. Se nada der certo, eu tenho a minha base, o meu porto seguro. Pronto. Você sabia que você podia chegar mais longe, que você tinha a sua família ali para te apoiar. Fica tudo, como eu falei agora anteriormente, fica tudo mais leve, não é isso? Isso. E assim, quando eu foquei em realmente treinar, eu disse, não, vou viver disso aqui. Aí eu comecei a me inspirar mais ainda em pessoas que chegaram longe no cavalo. Em referência. Em referência. Aí isso aí foi que também trouxe uma segurança a mais para mim, né? Questão de financeiramente, como o trabalho em si. Né? Gustavo, fala um pouco pra gente, na época do teu rancho, para você que é uma pessoa que hoje inspira bastante jovens talentos que buscam estar ingressando nessa vida do cavalo, um pouco da tua rotina lá no rancho da tua família, quando você lá ainda estava, como era a tua rotina com o trabalho com teus cavalos lá, de doma, treinamento, até a parte de competição? Assim, lá tanto eu domava, como treinava, como competia também. Né? Eu não só pegava para domar também, pegava tanto para domar, como para treinar, como para corrigir, até o cavalo do Fabrício foi mais para correção também. E Gustavo, você foi mexendo lá e foi se tornando mais conhecido nas redes sociais, mas assim, como que surgiu o convite para você integrar a equipe que você integra hoje, do Aras WS, do cantor Wesley Safadão, né, uma das maiores equipes do Brasil, das equipes mais estruturadas, e que você hoje comanda a parte de treinamento, doma daquela equipe. Você ocupa um cargo que é desejado, né, almejado por muita gente, e você está lá hoje desenvolvendo o seu trabalho com maestria,
muito bem feito. Então, assim, como é que surgiu essa indicação? Como que você foi convidado? Foi alguém que indicou para o Wesley te chamar, ou ele conheceu o teu trabalho de outra forma? Como é que aconteceu esse processo? É assim, pra você ver como é as cores de Deus, né? Essa Justo Potra que o Raul mandou lá pra casa, a primeira, ela foi vendida pro Wesley, ela era filho do Dom Príncipe. Ela foi vendida pro Wesley, aí o Raul disse, Gustavo, dá pra deixar a égua lá? Mas o João, dá. A gente foi deixar lá e por coincidência o Wesley estava lá também. Aí chegou lá, a gente começou a conversar, primeiro ele queria mandar 2 pontos lá pra casa. Eu disse, tá bom. Aí a gente foi pra pista treinar, ele montou na égua e tudo, a gente começou a conversar. Aí ele me chamou, fez o convite, rapaz, você não queria vir não pra cá, montar nos animais? Neto tá aqui, vocês já se dão bem e tal. Aí eu, de primeiro início, assim, eu não queria. Porque assim, a gente tá em casa, né, montando, tinha meu cantinho lá, minha família. Tinha muita gente lá, pessoas que colaboravam comigo, que tinha cavalo comigo, que me ajudava bastante também. Então, A responsabilidade também que você tinha assumido no treinamento dos cavalos daquelas pessoas. Isso, tinha essa responsabilidade e assim, eu era bastante fiel, né? O pessoal que estava comigo. Tiveram confiança em mim, né? Então tinha Sim, com certeza. né? Aí daí ele insistiu, eu disse, não, pô, fala com o seu pai. Eu disse assim, não, vou falar com meu pai. Aí isso passou e no outro dia, aí só comuniquei o pai, mas eu disse, não, pai, não quero não, tem um pessoal aí, então, isso tá bom. Aí ele mandou mensagem no outro dia. E aí, pensou? Aí eu falei, não, Wesley, não dá certo, porque assim, eu tenho minhas coisas aqui, tenho meus clientes, tenho uns caras que me ajudam bastante, sou fiel a eles. Então, assim, se você quiser mandar os cavalos, tudo bem, mas pra mim ir, não é porque eu querer ser mais do que ninguém, nada não, mas é porque eu tenho esse compromisso aqui, né, tô dentro de casa. Aí ele, não, pois vem buscar os cavalos. Aí fui buscar os cavalos lá. Aí trouxe lá pra casa, com 13 dias, certo, 13 dias ele me ligou. Aí disse, ó, quero que você venha pra cá. Diga o que você quer, quero que você venha pra cá. Fala com seu pai. Aí eu fiquei, bicho, rapaz, chega o coração acelerou na hora. A pressão é grande. Rapaz, e agora? Responsabilidade, né? É. Aí eu fui, conversei com o pai, disse o pai não estava em casa. Disse, não, o pai não está em casa não, amanhã ele chega, eu te ligo e tu fala com ele. Aí falei pro pai, aí quando foi de noite eu pedi a direção a Deus, né? Eu orei bastante. Deus, se for pra ser, você me dá a direção. E parece uma coisa, eu sonhei. Sonhei eu lá. É isso aí. Quem te botou lá não foi indicação, não foi nada. Foi o seu trabalho. A força do seu trabalho, a sua dedicação, o seu dom te botou onde você está hoje. Foi certeza. Aí, quando foi no outro dia de amanhecer, o pai chegou e disse, não, aí ele me perguntou, você tá bem? Você quer realmente mesmo isso? Não, eu quero. Eu vou. Aí, desde lá, estamos lá até hoje. Para ver a importância das coisas mais importantes que foi citado aqui, né? Que é a base, que é a nossa família e Deus, né? Você pediu para Deus lhe mostrar e você sonhou, né? Trabalhando onde você está trabalhando hoje, que é no Aras WS, né? Wesley, que é esse cara muito arrojado, que quando entra num projeto, entra de cabeça, faz acontecer mesmo. É um cara que ele não é só cantor, é um grande empreendedor. E então, assim, fala pra gente como é e como foi a mudança de rotina, a mudança da tua vida, de sair da tua casa e passar para integrar a equipe do Aras WS, como, o que mudou na tua vida pessoal e profissional. Aquela virada de chave, né? Tem pressão, é toda uma estrutura, visibilidade. Rapaz, acho que foi assim, uma virada de chave na minha vida, porque assim, eu almejava chegar muito longe, mas não sabia que eu indo para lá ia ser assim tão rápido, né? Então, agradeço demais o Wesley, assim, porque eu era bastante conhecido ali na região, em alguns cantos fora, não era muita gente que me conhecia. E quando eu passei a ir para lá, foi assim, fiquei conhecido no Brasil todo, né? Graças a Deus. Então foi uma virada de chave na minha vida, eu agradeço muito a ele mesmo. E assim, Gustavo, como é que você vem conseguindo conciliar essa responsabilidade e equilibrar a tua rotina de viagem, de treinos? Nos bastidores, a gente conversando um pouco, você falou que diminuiu a sua rotina de competição como competidor, né? Isso. Como é que você está conseguindo equilibrar essa tua rotina, né, com essa mudança, com essa virada de chave? Assim, pra mim, pra gente que treina cavalo, a gente sabe que tem uma responsabilidade, você tem que realmente focar no treinamento, né? E você não tem mais aquela disponibilidade de estar em vaquejada todo final de semana, porque um vaquejador hoje começa na terça, na quarta, vai acabar na segunda, Sim. e você não consegue treinar cavalo desse jeito.
Então, realmente diminuiu a minha saída para as vaquejadas. Saio mais assim na região, né? Tem um ponto para correr ou uns cavalos mesmo para dar uma fiada, eu saio mais pela região. E viajar mesmo só quando ele pede, para montar nos cavalos dos meninos. Mas não para competição mesmo, para estar todo final de semana. Não Exige uma dedicação especial, né? Exige. Você precisa Só exige. para ficar mais claro para o povo que está assistindo, quando você vai dar uma montada nos cavalos dos meninos, fala pro povo aí quem são esses meninos no qual você vai lá dar um treinamento, dar um flexionamento, dar uma melhorada nos cavalos Fazer a que manutenção estão em dos competições. Hoje assim, o Wesley tem a equipe correndo fora, né? E tem, hoje atualmente, é 2 vaqueiros, que é o Delvone Almeida e o Juninho de Corrêa. Então assim, quando ele me pede, que tem um animal do Wesley mesmo também correndo, que tá viajando, quando ele me pede eu viajo, vou montar os cavalos, a gente dá um treinamento, né? E retorno para casa. Essa relação da manutenção dos cavalos dos vaqueiros profissionais, do Delvane e do Juninho. Como é que acontece? Quando eles vão, que o cavalo vão para vaquejada, competem, e esses cavalos vêm descansar no Aras, eles entram em contato contigo, Gustavo, acho que está precisando melhorar isso, e deve ter também uma percepção sua assistindo, acompanhando, o que é que precisa melhorar. É assim que acontece? Isso. Acontece esse diálogo, né, entre a gente. Quando os animais voltam de viagem, deixa descansar e a gente entra em conversa. O Wesley também gosta muito de fazer reunião, a gente entra em reunião, conversa e vamos tentar melhorar nisso aqui. E aí a gente vai fazendo aquilo. Hoje a equipe de você lá de domadores, de treinadores do Aras, é composta por quem? Hoje é eu, Neto Vieira. E tem o Douglas que me ajuda também, que é meu primo, né? Tá, Que eu levei junto né? comigo também, na assistência. Fala um pouco pra gente, Gustavo, qual é o diferencial quando você doma e treina um cavalo, vamos dizer, pro Wesley, que é um amador, e quando você doma e treina um cavalo para Delvane ou para Juninho de Corrêa, que são profissionais. Qual o diferencial no seu treinamento quando é para competidores de categorias distintas? É assim, que né, até a gente conversou mais cedo no curso, acho que tem uma diferença aí. Porque assim, o cavalo do aspirante, do patrão, ele tem que ser um cavalo bem mais na mão, né? Um cavalo que seja um cavalo mais tranquilo, que venha mais manso. Mais fácil de controlar. Fácil de controlar, de conduzir, E já o cavalo do profissional tem que ser um cavalo realmente, porque assim, são os caras que vão para competir mesmo, vão para ganhar. Então tem que ser os cavalos mais... que tem mais pressão, vamos dizer assim, né? Que precise mais acelerado um pouco, realmente. Até porque a boiada é diferente, Isso. a quantidade de rodada é diferente, né? Exige mais do cavalo. Com certeza. Termina que fica um cavalo mais acelerado, né? É. E eu queria que você, como hoje é uma referência, eu queria que você pudesse falar um pouco para as pessoas que estão iniciando e para aquelas que já fazem parte do mundo do cavalo, em relação da importância da base do cavalo bem feita, da doma bem feita, do treinamento bem feito, da iniciação feita, como deve ser feita para poder atingir os objetivos no qual você busca os resultados. É porque, vamos lá, assim, o que a gente vê muito que até comecei a dar uns cursos agora e estou prestando muita atenção, às vezes o pessoal já quer aprender a correção, mas não foca tanto na iniciação, que é o principal. Que quando você tem um cavalo com uma boa base, lá na frente é difícil de apresentar tanto problema do que não teve uma boa base, né? Então, se o pessoal focasse mais numa boa base, uma boa iniciação, evitaria vários problemas lá na frente. Então, assim, mostra que as pessoas devem sempre buscar mais conhecimento para poder fazer animais mais bem estruturados, né? Que no caso a doma é um alicerce do cavalo, né? Para poder ter uns atletas mais bem... como é que a gente diz? Buscar o cavalo mais próximo do perfeito que eles buscam na mente, né? E não só, como a gente estava conversando e você falou, que é a questão que o pessoal foca muito em troca de arreio, troca de arreio, troca de arreio, troca de arreio, quando na verdade você estava mostrando no curso a importância dos exercícios, né? Quais são os exercícios assim, mais específicos que você vê de importante? Eu acredito que sejam todos, porém, qual o exercício mais importante para os cavalos de vaquejada que você usa, os que já são atletas, para dar manutenção nesses cavalos?
Assim, acho que um dos exercícios mais importantes é a guiada e a costela dos cavalos. Quando você ganha isso deles, você perde praticamente quase todos os problemas, né? Vamos por parte. Explica no pé da letra aí, para o pessoal que não é da área da doma e do cavalo, assim, quer dizer, é da área do cavalo, mas não tem tanto Às vezes a gente tem essa parte técnica. O que é a guiada? Como é a guiada? Para que serve a guiada? A guiada é o quê? A guiada é a direção. É como se fosse o carro, é a direção do carro. Você guiar um cavalo para a esquerda, o cavalo ir bem leve, com a frente bem leve. Você guiar um cavalo para a direita, ele ir bem leve. Então, é aquele cavalo leve, né? Vamos dizer assim. na mão. Na mão. É que você estava falando lá, né? Que tem a rede de fora, a rede de dentro. Então, ele sair da pressão Isso. da rede de fora, da rede de dentro, para depois você começar a construir as manobras. Isso. Aí depois que você passa... Fala um pouco, assim, do como tu constrói o teu cavalo atleta. Ele passa pela guiada e depois... Bom, assim, o cavalo, eu começo sempre acho que a primordial é a guiada, né? Essa guiada, a direção, dá direção bastante nos cavalos. E depois eu vou trabalhando outros exercícios, que é começando a trabalhar a costela, que é o cavalo ensinar o cavalo a sair da perna, ladear, né, no caso. Trabalhar arco reverso, que é um exercício que usa muito na vaquejada, que é o cavalo fazer um círculo com a cabeça virada do sentido contrário, né? E daí eu vou construindo vários outros exercícios que tem. Aí depois, quando ele já está nessa fase, aí você começa a ter contato com o boi. É assim, já na doma, quando eu tô domando, quando os pontos já estão bem guiados, bem leve, de frente, eu já começo a trilhar boi, sabe? Já começo a mostrar boi. Tô trabalhando ele aqui, termino de trabalhar, eu deixo um boi no redondé e já vou trilhar boi nele. Passo ali uns 20 dias trilhando boi. Aí com isso eu vou trilhando e vou aumentando os exercícios, né? Fazendo. Quando o cavalo realmente tá na minha mão, aí onde eu vou realmente correr boi. E aí quando é que tu... como é que tu vai, sabe assim, não, eu vou botar esse arreio nesse cavalo para me iniciar? Como você estava falando no curso. Você procura sempre fazer como? Assim, cada arreio é um estágio, né? Assim, não tem um dia certo para cada cavalo. Eu acho que, um exemplo, eu iniciei os pontos com cabresto. Antigamente eu tinha muita pressa para montar logo no primeiro dia. Hoje em dia eu não tenho tanto. Já ensino mais uns exercícios do chão, ensino a recuar do chão. Então com aquilo ali eu vou ganhando. Daqui do cabresto já passo pro bridão. Do bridão quando já está fazendo todos os exercícios que eu quero, que é guiando, que é ladeando. Com aquilo ali já passo para um freio, né? Então isso aí é estágios. Vai acontecendo estágios, né? Conforme a doma for acontecendo. E aí cada cavalo tem seu tempo, e aí de quando começa a domar até você começar a alinhar realmente o boi, escantear, geralmente quanto tempo leva isso aí? Depende muito do cavalo, mas vamos dizer assim, o tempo ideal para um cavalo tá pronto para competir, se não acontecer nenhum imprevisto no meio do caminho, né? Alguma lesão, alguma coisa. Mas assim, um ano o cavalo já tá... É para estar pronto, dependendo do cavalo, é para um cavalo estar pronto para competir, né? Mas é basicamente isso. Aí fala também pra gente um pouco, aquele cavalo, ele tá pronto dentro lá do aras. E aí a outra fase que quando começa a sair, ele vai tipo recomeçar uma nova história, ou geralmente quando o seu cavalo está pronto dentro do aras, ele já sai e correndo, ele já sai e já se apresenta da forma que se apresenta dentro do aras. Não, assim, quando um animal, um potro meu, seja lá no Aras ou na minha casa mesmo, quando eu ficava em casa, antes de eu tirar ele para uma competição, eu tirava ele para treinar fora. Aí meu cavalo estava bom fora, treinando numa pista fora, numa pista diferente, que eu costumava também colocar aqui, geralmente os cavalos se assustam um pouco, né? Estranha, barulho, de som, essas coisas, eu costumava treinar com a caixa no pé do brete ali. Então quando os cavalos estão treinando fora bem, aí eu vou e levo para uma competição. Aí assim, os cavalos geralmente ficam com a gente treinador, dependendo do proprietário, fica ali umas 2, 3 corridas, 4 corridas, depois a gente entrega na mão deles e eles destinam qual vaqueiro vai colocar, e isso aí vai de acordo com o proprietário, né? E como é que tu vê assim quando você pega um cavalo, né, que ele tá se apresentando bem, começou a sair corrida bem, e aí aquele proprietário pega e leva esse cavalo para a mão de um vaqueiro, e aí a gente começa a ver que começa a sair um pouco do que a gente esperava. O que é que você leva... o que é que acontece... O que é que acontece
que faz acontecer isso? O que é que você acha o que é que leva a acontecer isso, na verdade? Eu acho que é assim, a falta de conhecimento. Porque o que acontece? Os caras são muito dedicados em derrubar boi. E é o certo, né? Isso é uma profissão deles, eles vivem daquilo. Mas eu acho que se começassem a buscar mais conhecimento, eles iam conseguir manter mais os cavalos deles, né? Ia ter mais uns cavalos, ia procurar recursos no cavalo, né? Ele ia Então, conseguir administrar mais o isso. instrumento de trabalho dele O ali, que é o instrumento de trabalho cavalo, deles, que aquele que é não, pro vaqueiro, o cavalo é o instrumento de trabalho. Isso, É ali que ele ganha o pão de cada dia. com certeza. Então, se eles assim, pensassem um pouco em buscar mais conhecimento, eu acredito que rendia mais os cavalos um pouco, né? Porque muitas vezes o cara manda um treinador, vai pra mão do vaqueiro, o cara não sabe manter aquilo ali. Aí começa só a puxar boi, o cavalo aprende um exemplo. Apresenta um problema na cancela. Aí daquilo ali o cara não sabe corrigir. Não, isso aqui depois eu ajeito. Eu tô mandando para um treinador, né? Um exemplo. E aquilo ali vai acumulando problema. Daqui a pouco o cavalo tá com problema na cancela, tá com problema na viagem, tá com problema na aberta também. E os caras não sabem como corrigir aquilo, não sabem como manter aquilo, né? Então, se buscasse mais conhecimento, rendia mais os cavalos. Gustavo, uma curiosidade. Tem algum detalhe no cavalo, no potro, na verdade, que faz com que você escolha o lado dele, ou você bota, independente da característica dele, você bota o lado que você quer, ou então que o proprietário pediu? Assim, quando o proprietário pede a preferência de um lado, sempre eu insisto mais do lado do proprietário quer, mas a minha escolha mesmo é quando eu vejo qual o lado que ele é mais leve. Você tem que ter aquela sensibilidade ali montada, né? Isso. Aí Pra saber perceber. Isso, conforme o tempo, mas tanto eu alinho de um lado como do outro. Com isso eu vou percebendo já na doma qual lado que ele é mais leve, dos dois. Aí lá na frente eu já penso qual lado que eu vou colocar. Um exemplo, ele for mais leve pro lado esquerdo, é um cavalo que tem a tendência a ser de direita, né? Aí eu escolho assim. Então, o lado que ele tiver mais facilidade na cancela e na viagem é o lado que é mais tendencioso a você escolher? Assim, não, geralmente eu escolho pro lado que ele é mais leve, eu digo assim, na guiada. Então você escolhe pela faixa. É. Entendi. Gustavo, mudando um pouco o assunto, mas ainda permanecendo no mesmo, porque a gente falou muito da questão dos cursos, né? Você está ministrando cursos aí pelo Brasil. Eu queria primeiro te parabenizar pela iniciativa. Obrigado. É muito importante quem já conquistou o seu espaço, conquistou o que você conquistou até hoje, se disponibilizar para repassar para pessoas que querem evoluir no meio do cavalo, evoluir no meio da doma. Então, isso é uma iniciativa muito bonita, você está de parabéns. Obrigado. Eu queria te perguntar como é que surgiu essa ideia, como é que começou e como é que tem sido a tua experiência nesses cursos. O que é que você tem visto, o que é que você tem notado nesses cursos. Eu tenho certeza que você fez muito curso lá atrás e você consegue, continua fazendo, que o cavalo você tem que estar estudando constantemente, evolui muito rápido. Então, eu queria que tu me dissesse como é que está essa situação. O que é que tu vê de diferença de quando tu começou a fazer os cursos para os cursos que você está ministrando hoje, inclusive com parceria com outros grandes treinadores? Assim, eu não tinha tanta noção, as coisas vão acontecendo, eu não tinha tanta noção da quantidade de pessoas que me acompanhavam, que se inspiravam em mim. Por mais que a gente tenha essa potencialidade na rede social, mas assim, ainda eu não tinha caído minha ficha ainda do tanto de pessoas que me acompanhavam, que se inspiravam realmente em mim, porque tem Do muito. quanto você já virou referência, né? Isso, aí eu não tinha Pessoas tanta essa que noção. se inspiram de verdade em você. Isso, tem muitos. Eu não tinha tanta essa noção. E assim, por eu ser um cara novo, eu sempre busco muito conhecimento, sempre busco muito aprender. Eu não tinha isso em mente ainda, né? Já poder dar curso, essas coisas. Mas muita gente já vinha me pedindo há muito tempo. Até que esse ano ainda, um pessoal veio falar comigo e ficou insistindo. Eu fiquei pensando na ideia, né? Mas de antemão eu ainda não queria. Aí eu fiz até um vídeo, postei no Instagram, dizendo que por enquanto ele não pretendia dar curso. Aí o Dodo Amaral foi e falou comigo, você vai dar curso sim, o primeiro vai ser aqui em casa. Aí eu fiquei, não, Dodo, mas não dá certo, eu vou logo lançar um cartaz. O Dodo lançou logo o cartaz, logo, sem nem data nem nada, só lançou que ia ter o curso. Aí pronto, me pegou, né? Aí disse, cara, quando eu comecei desde o primeiro lá do Doda, e até esse agora, que esse agora é o meu 4º curso. A gente vê a quantidade de pessoas que realmente acompanham a gente, que busca conhecimento, né? Que procura aprender com o sistema de treinamento que eu faço. Isso é muito gratificante. Sim, sim.
E isso é muito importante porque o conhecimento é libertador, né? A partir do seu trabalho, a partir do seu curso, do seu ensinamento, muitas pessoas se libertam, vão ter a sua fonte de renda, a evolução dos animais daquela região. Por exemplo, você está dando um curso em Teresina e na região aqui tem treinadores de vários locais, pessoas ali, às vezes jovens, que como você lá atrás se inspirou em alguém, estão inspirados em você, que começam a seguir o seu trabalho, continuam ali com aquele trabalho, te procurando nas redes sociais. E já que a gente falou em rede social, eu vejo que você também é referência nas redes sociais. E você já é essa referência desde antes de trabalhar no AWS, né? Sei que lá você tem uma visibilidade maior e isso é inegável, mas como é que isso surgiu? Foi algo natural ou você buscou as redes sociais para divulgar o seu trabalho mesmo, para tentar levar aquilo de alguma forma, ou foi surgindo de forma natural? Eu sei que no início tinha muita brincadeira ali, uns vídeos descontraídos. Conta pra gente aí como é que tudo isso começou. Assim, lá na minha casa mesmo, sempre a gente que treina cavalo, a gente que, por um exemplo, deixa eu dar um exemplo. A gente começa um ponto que a gente vê aquele ponto, a gente faz toda aquela base. E até quando o ponto começa a derrubar um boi, acho que a alegria do um treinador, é quando o ponto começa a derrubar o primeiro boi, como se fosse um filho ali seu, né? É meio que você ganhar um prêmio, né? Então, assim, eu sempre tanto fazia um cavalo derrubar seu primeiro boi, como um exercício que um cavalo conseguia fazer no cavalo, sempre eu ficava muito empolgado com aquilo. Aí eu começava a apostar, desde a minha casa. E aí isso aí lá no ES foi assim, foi tão natural que lá no ES já fazia isso e mais pessoas foram me acompanhando, só que eu não tinha essa noção, que não falei para vocês. Eu não tinha essa noção da quantidade de pessoas que me acompanhavam ali, né? Por isso que eu não pretendia dar curso. Então a minha ficha mesmo vem cair mais agora. Então você vem sentindo o peso de ser realmente uma referência para a nova geração de treinadores, é que você está falando do curso, né? Você vê a quantidade de pessoas que te acompanham, né? nas redes sociais e que você puder ajudar, né? Bastante pessoas. Você se tornou referência para essas pessoas, né? Então, a rede social é muito importante para isso. Você, com certeza, além de levar essa inspiração para pessoas que são do meio, que são treinadores, domadores, você faz o teu treinamento, a maneira que você trabalha ali, a doma racional, chegar a pessoas que talvez nunca iam conhecer, que termina se inspirando, termina entrando no meio do cavalo, e o cavalo é isso, você entrou, você fica fascinado e isso é muito importante, a entrada de novos adeptos. Você com certeza inspira muita gente para isso, inclusive a gente vê você inspirando e trazendo para o meio grandes artistas, blogueiros, influenciadores digital, cantores, através do seu trabalho. E isso mesmo antes de você trabalhar no AWS, para que não fique atrelado todo o seu talento ao AWS. Sei que ele tem uma importância, você já falou, ficou muito claro isso, mas você está de parabéns também por levar tão bem esse conhecimento. Obrigado. Isso é muito bom, né? Assim, você saber que você está ajudando ali pessoas. Estou aqui no Piauí hoje. A quantidade de pessoas interessadas em aprender, em buscar conhecimento, você poder ajudar de certa forma aquelas pessoas, isso é muito bom. Voltando um pouco ao assunto cavalo, né? Qual a sua maneira de olhar para a genética dos cavalos hoje voltado para a vaquejada, né? Tem diferença da genética voltada para a vaquejada que já vem dando resultado? Ou então quando você pega um cavalo que a linhagem dele vem da corrida, ele é fechado na corrida, mas a pessoa quer botar ele para ser um cavalo de vaquejada. A gente via antigamente, hoje nem tanto mais, com o apurado que está na criação, mas às vezes pessoas cruzavam os cavalos ingleses que a gente tem que parar um pouquinho bem aqui e vou ressaltar que a gente deve muito ao cavalo inglês, que é quem fez a origem do quarto de milha, né? A nossa base, né? No cruzamento com os Mustang, e todo cavalo de corrida tem o sangue inglês. Inclusive os cavalos de trabalho também originaram-se do cavalo de corrida, que também vem do inglês. Porém, quando a gente fala no trabalho com boi, que é a vaquejada, que é um esporte que ele se difere um pouco dos outros, acredito eu, porque é um esporte de improviso, né? Então, assim, o boi sai dali com muita rapidez, às vezes ele risca, às vezes ele só diminui, corre de novo,
chega lá na faixa, você ainda tem que pegar no pescoço dele, ele fazer muita força para você derrubar um boi que varia aí de 10 a 25 arrobas. Então, assim, como é o seu olhar para as genéticas que existem hoje na vaquejada? Tem genética que facilita, tem genética que é mais tardia. Fala um pouco para a gente sobre o seu olhar em relação a isso. Assim, fora um bom treinamento, claro que a gente tem que olhar para uma boa genética também, né? Claro que cada genética tem sua particularidade, né? Uma genética... Cada cavalo é um indivíduo e cada genética também, né? Com certeza. Mas, assim, tem muitas boas genéticas. Se eu for falar aqui, a gente passa o dia todo aqui falando só de genética de cavalo. Mas uma das genéticas que eu gostei, por um cavalo também, foi o Apollo Fred. Foi um cavalo que eu mexi. Esse cavalo até morreu agora recente, mas era um cavalo assim, diferenciado da tropa que eu tinha no tempo, entendeu? Não estava na minha casa ainda. E vem se destacando bastante no Brasil inteiro, né? Na Bahia, começou na Bahia, ele tem um número maior de indivíduos na Bahia, mas vem se destacando no Brasil inteiro. Demais. E tem várias, né? Tem Holland Jack, tem Dom Príncipe, que é outra genética também que vem se destacando muito. E é uns cavalos bons de mexer, tu mexe com eles todo dia, né? Então são uns cavalos bons de trabalhar. Tem vários, se eu for falar aqui. A gente falando de dom e treinamento, tu falou agora numa genética que é o Holland Jack, né? Que foi um cavalo que foi campeão, um cavalo corrida fechado, né? E foi campeão. Inclusive correu também. Ele se classificou em grandes corridas no que a gente chama de Prado, né? E foi campeão nacional e a gente dispensa comentários feitos dele como cavalo de puxada, né? E algumas pessoas falam, né? Que é um cavalo mais temperamental e tal. Tu acredita que seja muito a questão do cavalo de um sangue mais quente ou é porque as pessoas querem ir com muita pressa, às vezes não querem passar tanto tempo fazendo uma base bem feita, um treinamento mais prolongado para poder ter um cavalo mais sólido e acaba que atropelam as etapas e faz com que esses cavalos ficam mais agitados? O que é que tu tem para dizer? E até os números que o cavalo vem mostrando, né? Um nível de acerto muito grande, termina gerando uma expectativa gigantesca. E o cara, às vezes, o proprietário manda domar o cavalo e com 6 meses ele já quer que o cavalo dele seja um craque como os outros. Eu acho que isso também pode influenciar disso aí, né, Gustavo? Demais, demais. Assim, acho que acontece muito das duas coisas. Tanto você tem que olhar para uma boa genética, com exemplo. Os cavalos Holland Jack são os cavalos mais quentes, mas se colocar numa mãe mais fria, né, isso ajuda também bastante no treinamento. Saber fazer o cruzamento. Saber fazer os cruzamentos. E assim como os Stick Offling também, são os cavalos mais quentes, mas se os cruzamentos numa mãe mais fria, ficam os cavalos bons de trabalhar. Os cavalos bem ligeiros, né, os cavalos ágeis, habilidosos. Então, assim, e tem que ter essa paciência também do proprietário, porque, que nem o Fabrício falou, criam muita expectativa e acham que os cavalos, em pouco tempo, têm que estar com a mesma rendabilidade do que os outros. Isso com certeza preocupa vocês, domadores, porque a gente está vendo um ingresso de muitos novos adeptos que não são do meio, eles não conhecem o cavalo. Diferente eu, o Carlinhos, você, nós estamos no meio do cavalo desde a infância ali, né? Nós sempre fomos apaixonados. E muita gente termina entrando no cavalo pelo modismo e eles querem que o cavalo seja uma ciência exata. Quanto tempo, Gustavo, é para domar um cavalo? Ele quer que você diga, são 6 meses, são 8 meses. E para entregar treinado, é 1 ano. Então isso às vezes preocupa como é o futuro do cavalo, né? Você como treinador sente essa pressão, já sentiu isso? Alguém já te levou esse tipo de pergunta? E como é que você responde a essas perguntas? Eu já senti essa pressão, hoje em dia nem tanto, porque o Wesley é um cara bem, apesar de não estar tanto tempo no ramo, mas ele é um cara bem consciente, é bom de você se lidar com ele, questão é isso. Mas já senti bastante essa pressão e assim, cavalo não é receita de bolo. Isso. Cavalo não é receita de bolo, né? Cada cavalo é um indivíduo, é uma cabeça diferente. Não é matemática exata, não. Então, assim, tem que dar o tempo determinado para cada cavalo, né? Você não pode atropelar as coisas, que nem o Carlinhos falou. O pessoal o dono começa a arrochar, o treinador acaba que, infelizmente, tendo que pular a etapa por conta do proprietário arrochando ele, né? Porque o cara vive daquilo também. Então, acontece muito isso. Pula a etapa e os cavalos acabam que lá na frente não viram um bom cavalo, porque lá atrás não teve uma boa base. E eu falo isso, não é uma crítica para os novos adeptos. Até porque muitas vezes eu conheço pessoas também que são novos adeptos no cavalo, que entraram agora, e que elas deixam isso muito mais livre. Às vezes
essa pressão vem até por quem já é do meio, porque está apressado para montar, porque quer correr, às vezes o proprietário não corre, então ele não tem tanto essa pressa, ele entende que é um indivíduo, que como as pessoas também, cada pessoa tem o seu tempo. Não adianta, como a gente diz no popular, a gente regular o nosso relógio, eu regular o meu relógio pelo seu, você pelo do Carlinhos, enfim. Cada indivíduo tem seu tempo, não é isso, Gustavo? Com certeza, cada indivíduo tem seu tempo. E assim, não adianta a gente querer pular a etapa, achar que um cavalo, um exemplo, um cavalo derrubou um boi em 8 meses, e outro, não quer dizer que outro cavalo vai mesmo até o tempo, irmão mesmo próprio. período. Pode ser o irmão próprio. Às vezes tem um irmão próprio que virou um fenômeno, tem outro irmão próprio que não se tornou um cavalo bom. É isso aí. Né? Então não adianta a gente querer forçar as coisas, não. As coisas acontecem quando Deus quer e no tempo determinado de cada um. Com certeza. Então, pessoal, tá aí, vocês estão ouvindo um grande treinador, né, falando. Então, esse recado vai para vocês, proprietários de cavalos, atletas. Aqui, no momento, estamos falando de vaquejada, mas todo cavalo atleta precisa de uma boa base, né? E a gente está aqui, vocês estão ouvindo, Gustavo falando, não temos pressa. Então, o ditado que o cavalo nunca erra, vamos devagar porque temos pressa. Porque quando a gente fica com aquela ansiedade, daqui a 2 meses meu cavalo já vai estar podendo andar, daqui a 6 meses meu cavalo já vai estar derrubando boi, daqui a 1 ano meu cavalo já está competindo, isso aí termina que você está dando pressão no seu treinador, né? Termina que você vai atrapalhar seu treinador e termina que você tem uma grande chance de não ter um bom resultado. Então, vocês acabaram de ouvir aí o conselho do Gustavo, que é vocês buscarem cada vez ter mais conhecimento, né? O conhecimento é libertador e vale um curso desse que o Gustavo está ministrando aqui, né? Não é só para o cara que treina cavalo, é para o cara que é aspirante, é o cara que é amador, é o cara que é profissional, é o cara que é treinador, que é domador e o cara que é só proprietário. Porque o cara que faz o curso, o cara que está vendo trabalhando ali, ele está vendo se o cavalo dele, que ele é só proprietário, onde o cavalo dele está, ele vai começar, quanto mais ele tiver aquele conhecimento, ele vai começar a ver, não, meu cavalo está com um cara que está fazendo um trabalho parecido, trabalho bacana. Ou então ele vai ver também se ele está com um cara que está com um cavalo totalmente na contramão. Isso. Já que a gente está falando de cavalo, a gente sabe que é um custo elevado, né? Desde a compra até a finalização do treinamento e depois começam novas etapas com as competições, né? Então vale ressaltar bastante a importância de todo mundo que é do meio buscar o conhecimento para evitar frustrações, né? É que nem eu falei agora há pouco, né? Se o pessoal começar a buscar conhecimento, não importa um exemplo, se você é um treinador, não importa o nível que você esteja, mas sempre você tem em busca de conhecimento. Porque, um exemplo, eu estou dando um curso aqui, ou você está dando um curso, eu vou para o seu curso, vou ali algum detalhe que eu pego ali, às vezes faz uma diferença grande no meu método de mexer, de treinar. Né? Então, não importa o nível que você está treinando, que você treina, ou seja um vaqueiro profissional ou um proprietário, você tem que buscar esse conhecimento. Você falou um assunto muito, muito interessante, né? O mestre Jango Salgado, ele fala que no início dele, aconteceu isso com ele, né? Ele passou a fazer vários cursos, né? E terminou que embaralhou o treinamento dele. Por que que aconteceu isso? Porque ele pegou várias metodologias diferentes e quis aplicar nos animais dele. E aí não teve um bom resultado, né? Aí foi quando ele teve a percepção, que eu acho que é um dos principais ingredientes que é para quem mexe com cavalo, é a percepção e a sensibilidade, que é uma coisa que você tem bastante, que é isso que você falou. Você faz 10 cursos, daqueles 10 cursos que você fez ali, você não vai mudar seu sistema. Você vai pegar o que você viu daqueles 10 cursos que dá para você aderir no seu sistema, não é isso? Certeza. É assim, para quem já é treinador, que tem seu método, seu sistema de treinar, acho que acontece muito isso. Se você começar a fazer também muito curso, você pega muita informação e não consegue administrar tanta informação, né? Para quem já tem seu sistema, o que acontece? Eu vou para um curso eu pego ali um detalhe, um exercício, uma palavra sua que faz diferença no meu. Não quer dizer que eu vá mudar todo o meu para um sistema seu, né? Saber filtrar, saber aquilo filtrar, que você está precisando e que pode se encaixar no seu... Pode se encaixar, isso. E assim,
falando assim, só ressaltando que não importa o nível que você esteja, mas é bom você buscar esse conhecimento. Tá ali próximo a outros treinadores, porque assim, uma palavra, uma conversa, né, que você tem, um exercício que você vê o outro fazendo, você pega aquilo ali, e diz, aquilo ali, se eu colocar no meu, dá mais certo. Se eu fizer dessa maneira, dá mais certo, né? Então você tem que filtrar bastante isso. Só ganha quem participa. E já acho assim, para quem está iniciando, aí realmente você tem que se dedicar a um método só, até você montar o seu próprio sistema. Né? Buscar aquela inspiração e seguir Isso, ela. E isso. aí, dali, quando você começar a atingir seus objetivos, você vai buscando novas opções, né? Com Isso. certeza. Gustavo, eu sei que além dos cavalos, você investe na pecuária. Eu queria saber como é que é seu lado. Se você investe porque gosta mesmo, ou se você cria o gado ali a título de investimento, de um retorno financeiro. Como é que é isso aí? Se você é também um apaixonado pela pecuária de um modo geral. Rapaz, são as duas coisas, assim, sou muito apaixonado, assim, Mas gosta do real também, né? Leva com a do real também, né? A gente procura investir, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que procurar ao máximo fazer o pezinho de meia da gente. Com certeza, com certeza. Então, assim, a gente peço muita proteção a Deus e que Deus dê a melhor direção possível para mim. E Deus, quando quer dar uma coisa a gente, não dá nada pela metade, só dá passando. Aí tá criando o gado lá, como é que tá? Um exemplo mesmo assim, só te cortando. 2023, eu iniciando, né, eu era doido para ter pelo menos um boi de treino Nelore. Eu não tinha. Assim, era só um garrote cearense, só tinha 2 garrotes meu mesmo, o resto era de cliente. E eu era doido para ter pelo menos um boi Nelore para me treinar. Cearense que eles chamam, pessoal, é o boi encruzado ali, girolando. No Ceará tem bastante, o boi mestiço, né? Macho, boi mestiço. E eu foquei naquilo porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que se eu focar num objetivo, eu vou em busca até eu conseguir. Isso aí. Não é à toa que você tá onde tá. E eu disse pra mim, daqui até dezembro, se Deus quiser, eu preciso pra mim mesmo. Eu vou estar com 10 boi mil. E no final de novembro, eu tava com 14. Eu sei como são as coisas. E quando foi no dia 18 de janeiro de 2024, eu já tava com 50. Agora, assim, como eu consigo, tudo é Deus me abençoando, de alguma forma. A força do seu trabalho. Ele dá a direção de um lado e de outro e acontece as coisas. Aí, outro exemplo que eu tenho também. Eu queria muito um carro, um Corolla. Eu era doido por um Corolla. Eu era apaixonado. Se um dia eu compro um Corolla. E eu não tinha nem um carro, como é que eu ia comprar? Daí eu foquei, disse, eu vou conseguir. Passei 2024, comprei um carrinho, o cara me enganou, os carros eram financiados. Tu meu dinheiro, aí traz o meu dinheiro. Eu disse, rapaz, pelo amor de Deus. Aí devolvi esse carro. Desse carro, aí eu tive um animal meu, assim, treinando para comércio também, né? Aí eu tinha um potro, e parece assim uma coisa de Deus. Desse potro, eu troquei num carro. No Quid até. Não parece uma coisa de não, é coisa de Deus. É coisa de Deus mesmo, troquei num carro. Aí desse carro, com 13 dias, eu focado no Corolla. Com 13 dias, eu consegui um Corolla. 13 dias contados. Aí eu digo, rapaz, como é que as coisas... E hoje já estou no S10, você vê como é as coisas de Deus, né? É isso aí. E continue com o seu trabalho, com a sua honestidade, com a sua família como base, com Deus, que isso é só o começo. Você com certeza vai alcançar muito mais do que até mesmo você almeja. Mesmo você sonhando alto, você com certeza, com a história que você vem trilhando, o caminho que você vem seguindo, você com certeza vai chegar muito longe. Amém. Se Deus quiser, assim, quando a gente faz as coisas com honestidade, sem querer passar a perna em ninguém, sem querer... Ser melhor do que ninguém, Sem querer ser melhor do que ninguém, acho que Deus abençoa. Tira, assim, um exemplo pelo meu pai mesmo. Meu pai comprou essa propriedade que a gente tem, na época era 350 mil. Ele comprou essa propriedade com 40 reais no bolso, a gente foi num cadete lá. No meio do caminho, a gente ia pra uma reunião com a dona da... Aí ele tinha um nome. No meio do caminho a gente estava indo para encontrar a dona da fazenda e eu nunca tinha contado nessa história. A gente foi para encontrar a dona da fazenda e nós se perdemos. Eu era pequenininho. Nós se perdemos e ele parou. Tem uma hora que ele parou o carro assim, aí tá eu, ele, minha mãe e meu irmão. Ele parou assim, esse cadete, e disse, rapaz, eu vou voltar para casa. Como é que não vou comprar uma fazenda de 350 mil, 40 reais no bolso dentro de um cadete? Aí eu fui e disse, não, nós já estamos até aqui, Deus abençoe, nós conseguimos. Eu vim. E graças a Deus, Deus abençoou e tá aí o patrimônio que a gente tem hoje, reconstruindo, e graças a Deus
A história é bonita. O nome, a honestidade, aquele nome que você constrói, que vale mais do que qualquer dinheiro. Eu acho que assim, o homem tem que ter palavra pra mim. É isso aí. O fio do bigode vale mais do que qualquer contrato assinado. Pode ser assim, não é porque eu sou novo, você é um cara novo, né? Tem que ter palavra. Prometeu, cumpriu, você comprou, pagou, isso aí dá credibilidade ao homem, né? Com certeza, com certeza. E Gustavo, como é que você enxerga hoje o futuro do cavalo, o futuro da vaquejada do Brasil? Como é que você enxerga isso? Qual é a sua visão do rumo que a vaquejada está tomando? A dimensão que a vaquejada está tomando? Rapaz, assim, a vaquejada tá indo tão longe que acho que nem a gente que é do meio esperava a vaquejada chegar tão longe assim, né? Então tá se tornando uma coisa mesmo... Disruptiva, né? Isso. Tá subindo a passos galopantes, digamos assim. Tá, e rápido demais, né? Assim, então acho que a cada dia vai evoluir mais ainda, vai valorizar mais os cavalos, vai valorizar mais o vaqueiro, vai valorizar mais o treinador. Um exemplo mesmo, esse X1 chegou, trouxe bastante bancas, melhorou o salário de vaqueiro, melhorou o salário de treinador. A entrada do seu patrão, do Wesley, foi muito importante para a vaquejada. O cavalo como um todo e para a vaquejada, então... Valorizou muito, assim, gente. ele, depois que ele entrou, acho que a vaquejada deu uma subida de nível muito rápido, né? Com certeza. Como eu falei anteriormente, ele é um cara muito empreendedor, né? Ele não é apenas um cantor, ele é um empresário nato, muito empreendedor, que agora trouxe a junção, né? Vamos dizer, do futebol com a vaquejada, né? Levando mais ainda a vaquejada a patamares bem mais altos, né? E eu acredito que a gente só tem a ganhar muito com isso, né? Com certeza. E voltando para o foco do ensino e do conhecimento, com essas informações na qual a gente tem visto que a vaquejada e o mundo do cavalo está cada vez maior, é onde está mais ainda a importância das pessoas procurarem cada vez mais conhecimento, cada vez mais se aperfeiçoarem para poder entregar bons resultados para os investidores que baterem na sua porta, né? Porque se você não tivesse preparado, você não estaria onde você está hoje. Você está onde você está hoje porque você estava preparado e encontrou a pessoa certa para você estar no local que você está hoje, né? Então, as pessoas que tiverem a oportunidade, que sempre busquem o conhecimento. Com certeza. Como a gente já falou e repetiu algumas vezes, o conhecimento é libertador. É ele que pode lhe levar a lugares mais altos, né? Com certeza. Acho que sim, para as pessoas que estão começando, que almejam chegar a algum lugar, o conhecimento é tudo, né? O conhecimento, a humildade, você saber escutar o próximo, você não querer ser mais do que ninguém, passar Estar bem acompanhado. Isso. E assim, para Gustavo, você ser um grande domador, não precisa que o outro seja ruim. Você pode ser bom e o outro ser bom também. Com certeza. Então é isso, é o que você está fazendo. É levando o conhecimento que você adquiriu para pessoas que querem também adquirir. Então, hoje tem uma pessoa que está assistindo o seu curso que amanhã ele pode ser um grande treinador como você, pode estar em uma grande equipe. E isso não vai ser ruim para você, vai ser bom para você. Vai ser um cara que se inspirou, que lá na frente ele vai agradecer a você. É do jeito que eu também me inspirei em vários treinadores, me inspirei muito em Vigor, em Justo Nelore, esses caras, grandes todos que a gente se inspira, né? E hoje você está podendo dar curso, você está podendo chegar ao nível, vamos dizer assim, que você também inspira pessoas assim como eu me inspirei nele, isso é muito bom. Você com certeza é inspiração para muitas pessoas que você se inspirou lá atrás. Com certeza. Outrora você se inspirou em treinadores como você citou aí, Justo Nelore, e hoje talvez você seja uma inspiração para ele. É isso aí. A gente falando em inspiração e sonho, qual o maior sonho que o Gustavo Xavier ainda tem vontade e vai realizar em nome de Jesus? Eita, agora pegou uma pergunta difícil, eu tenho tanta coisa que eu almejo realizar, mas assim, o que eu mais... Acho que o foco principal é deixar minha família bem, assim, né? Graças a Deus a gente é bem hoje. Deixar melhor ainda, ter uma família boa, em paz, né? Todo mundo em paz, num canto bom que a gente tá hoje. Acho que pra mim, o maior sonho é esse, minha família bem. É isso aí. A família como base sempre, né? Como eu falei, ele falou, né? E a gente prioriza muito isso, né? Nós três temos muito essa característica de a base na família, na união em Deus, né? E com isso a gente consegue
Enquanto a gente tiver saúde e ele permitir, a gente consegue ir cada vez mais. Quem acompanha o Gustavo nas redes sociais, sabe, ele às vezes posta lá o cuidado, a preocupação da mãe dele com ele. E aí quando você falou do sonho, ele levou lá pra mãe dele. Pra família. Essa história do Gustavo hoje vai ficar marcada porque ele pediu para Deus mostrar o caminho para ele e ele teve o sonho na mesma noite que ele fez o pedido. Parece que assim, foi o que fez ele tomar a decisão parece mentira, que assim, mudou né? a Assim, vida dele, né? Mas Deus, quando tem um propósito pra gente, e assim, é tanto que quando ele me chamou, depois disso que eu falei que não ia, que os cavalos vinham lá pra casa, voltando pro assunto do Wesley, né? Eu indiquei aos treinadores, mandei, mas ele não quis, não. Ele tava focado. Focado. É assim, é quando Deus tem um propósito pra gente e é aquilo mesmo, não tem quem tire, não. O que é seu, não adianta você querer forçar as coisas, né? Quando Deus tem aquele guardado pra você, é de você mesmo, não tem quem tire, não. Isso aí. Gustavo, pode continuar. Quando a energia das pessoas vibram na mesma frequência, faz isso acontecer. É isso aí. Gustavo, antes de encerrar, nós temos um quadro aqui que é hora de fazer valer. Vou te fazer perguntas e você responde de forma objetiva, direta, certo? Não tem arrudei, não. É isso aí. Qual foi o melhor cavalo que você já montou? Cara, um cavalo que eu gosto muito hoje é o Príncipe Forte Bar. Só corri uma vaquejada nele, mas pra mim eu gostei demais dele. Pra você, o melhor cavalo que você já montou. Isso. Você vê nele... Eu sei que ele já é um grande campeão, vem construindo uma história belíssima, mas você Muito vê potencial. um futuro brilhante pra ele, não é isso? Demais, muito potencial. E qual o cavalo que mais te impressionou em ver correr? Aquele cavalo que você viu e ficou encantado. Eita, agora ele pegou uma pergunta difícil. Bicho, eu acho que assim, o cavalo não é um cavalo só, um cavalo que bem na mão, um cavalo bem posicionado no bom, um cavalo que tem uma aberta certa, pra mim tem uma cancela Você boa. tá lembrando de um, pode falar o nome dele. Se acanha não. Mas assim, eu acho que é esse, assim, não tem um cavalo certo não, aquele cavalo que é bem posicionado, bem, uma cancela boa, uma viagem boa, muito aberta, acho que Eu não encanta. tenho aquele cavalo que te fez correr pé da cerca, que onde você tivesse, aí corria pé da cerca pra ver correr. Assim, eu sou aquele cara que gosta bastante dos cavalos com posição. Tem um cavalo também que eu sempre olhava bastante, era o Verdinho correndo, o Charlie Roxo. Sim. Gostava muito da posição que ele vinha no Já boi, teve a assim. oportunidade de montar nele? Não. Certo. Quem é a tua maior inspiração no mundo do cavalo? Rapaz, no mundo do cavalo, assim, de treinador, que desde pequeno mesmo, que eu conheci ele assim, eu estava na vaquejada em Itapeba Sul, e meu pai que mostrou, ó, esse aqui é o melhor treinador. Desde aquele dia eu fiquei inspirado nele e foquei, foi o Vigor. Assim, foi um cara que chegou muito longe, um treinador muito bom. Então você tem que se inspirar muito de Você pessoas já teve a assim. oportunidade de trabalhar com ele? Gustavo? Não de trabalhar, mas já de conviver assim com ele, sabe? Eu ia muito na casa dele, já passei Te passou muito de conhecimento. semana, 2 semanas mais. Isso aí, um grande treinador, uma grande referência também, né? Referência, assim, Mais é um uma cara, referência é um sua. cara muito profissional, muito bom no que faz e muito detalhista nas coisas, em toda a reação. No que ele vai fazer, ele é muito detalhista, então eu peguei muito isso dele. E o momento mais marcante na tua história, que está apenas começando? O momento mais marcante, Tá? eu acho que foi esse primeiro curso que eu dei. Pra mim, marcou muito. Assim, Uma sensação diferente. Foi uma né? sensação diferente, foi assim, uma coisa absurda. A quantidade de pessoas, nunca foi visto em nenhum curso, a quantidade de pessoas que teve lá. E foi uma sensação, assim, boa demais, muito boa. O reconhecimento. Reconhecimento, pronto. Falou tudo, reconhecimento. Gustavo, e se você não fosse domador, o que você seria hoje? Veterinário. Acho que... Nós seríamos colegas de profissão. Gustavo, meu amigo, eu quero te agradecer demais, parabenizar pela sua história, pelo prestígio de estar aqui conosco hoje, na estreia do DNA Rural Podcast, nosso episódio, primeiro episódio aqui de lançamento, né, com convidados. Então, a sua história inspira, você tem uma história belíssima, continue no caminho que você vem caminhando, que você, como eu já disse, acho que várias vezes aqui durante o podcast, você vai chegar muito longe. Obrigado. Você continue também levando esse conhecimento, essa educação continuada para as pessoas, para outros treinadores, para essas pessoas que você inspira, que isso vai te fazer deixar um grande legado. A gente tem que deixar um grande legado e isso vai te fazer deixar um grande legado. Então, muito obrigado, eu fico muito grato por essa oportunidade. Agradecer também lá atrás por toda a atenção que você sempre me teve,
né? Eu lembro muito bem daquele bate-bola que nós tivemos lá, aquela conversa que a gente teve quando você foi pro Wesley, que eu lhe dei uma força, e que você disse, rapaz, muita gente tem cavalo comigo e fica meio chateado que eu tô indo. Eu não, eu disse, vá, é um momento que com certeza vai marcar a sua história e que vai lhe tornar conhecido e você tem a sua base. Se não der certo, você sabe de onde veio, sabe de onde você saiu e você tem certeza que você pode voltar para cá, para sua casa, para o aconchego do seu lado, do seu pai, da sua irmã, dos seus irmãos, da sua mãe, enfim, do aconchego do lado, de verdade, para a sua família. Então, a sua história representa muito do que nós queremos trazer e vamos trazer com certeza para o DNA Rural Podcast. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Eu agradeço a vocês, né, Fabrício? Fico até assim, um pouco emocionado pelas palavras. Agradeço ao Carlinhos, a você pela iniciativa, é o primeiro episódio e eu estar aqui já estreando, né? DNA Rural, né, o nome do podcast? Isso aí. E vai muito longe também, se Deus quiser. E muito obrigado. Mais uma vez, agradecer a vocês. Gustavo, o que eu tenho para dizer é o seguinte, o esforço vence o talento toda vez que o talento não se esforça, certo? E eu quero dizer que você tem talento e você é esforçado. Quero também lhe parabenizar. Obrigado. Hoje ficou marcado aqui, né, o lançamento do nosso podcast e sua história também me marcou, né, que não sabia o tão quanto você é bem feita a sua base. A gente está falando de base de cavalo, né? E você dá uma grande base de treinamento de cavalo porque você tem uma grande base, que é a sua família e Deus. Parabéns, que Deus te abençoe. Obrigado, que Deus abençoe nós todos, né? Esse é o DNA Rural Podcast, o agro contado por quem carrega ele no sangue. Se você gostou do nosso conteúdo, segue, compartilha nas redes sociais, que está só começando. Vem muita coisa boa por aí. Um abraço. Um abraço. Show.